Só abrir meus comentários. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Hoje, nossa aula especial de uma jornada da estabilidade. É a abertura oficial da sua transformação. Então, fiquem comigo. Para quem não sabe, meu nome é Tailândia, eu sou especialista em transtorno de humor e em terapia cognitivo-comportamental. Tenho uma clínica Caminho da Estabilidade, onde a gente atua especialmente com pacientes com transtorno bipolar e depressão. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre transtorno de humor, né? Vamos entender como que funciona o transtorno de humor. Então, para começar, vamos imaginar que você abre o olho, olha para o teto, e a primeira coisa que sente não é disposição, é uma negociação. E você acaba pensando, só mais 10 minutos? Se eu não for trabalhar hoje, o que que acontece? Vou fingir que estou doente. Pois é, esses são pensamentos que acontecem. O dia nem começou e você já está exausto de tanto negociar o básico. Quem já teve uma manhã assim, pelo menos nessa semana? Me conta aqui no chat. Pois é, eu já estive nesse lugar, olhando para o celular descarregando e sentindo que o mundo era grande demais para mim. Quem já se sentiu assim essa semana hoje? Todo dia, né? Isso é muito comum em quem tem transtorno de humor. Mas vamos entender por que que isso acontece. Tá? E aqui vale lembrar que você não está sozinho no mundo, você não é um erro de fabricação. No mundo, somos 140 milhões de pessoas sentadas nesse mesmo lugar, tentando entender por que que o humor resolveu estrangeirar. Isso não é falta de vergonha na cara, não é falta de fé, definitivamente não é frescura. É um problema real, biológico e mensurável que desregula a forma como você sente a vida. Faz sentido para você que seu corpo às vezes parece uma roupa que não te serve mais? Você se sente incomodado? Vamos pensar sobre isso. E aqui eu trouxe as 7 causas reais para você entender o que, que significa o transtorno de humor. Então, primeiro, não adianta fugir. O tempero veio do sangue. Se você tem um pai que era estourado demais, ou uma tia que passou a vida triste num canto, a carga genética está lá. Não é uma escolha, é o código que você recebeu. Quem aqui olha para os parentes e começa a ligar os pontos agora? Eu, depois que eu tive meu diagnóstico, eu comecei a olhar mais para as pessoas da minha família e começar a identificar se eles têm traços, se têm sintomas, se realmente parece que tem um transtorno bipolar, e é muito característico. A gente, depois que a gente aprende sobre o transtorno de humor, a gente aprende e consegue identificar nas outras pessoas, né? A gente não diagnostica o outro, mas a gente consegue criar ali uma suspeita, né? Vamos dizer assim, né? E vendo aqui, muita gente também concorda, né? Que depois que teve diagnóstico, começou a ter essa suspeita, né, com os familiares. Isso é uma coisa que eu faço nas minhas sessões iniciais, é perguntar para o paciente se ele tem algum familiar que tem alguma característica, que tem algum transtorno mental diagnosticado, se não é diagnosticado, se teve algum comportamento ao longo da vida que era suspeito, e às vezes o paciente traz, né? Às vezes o avô foi internado, uma tia já teve surto e não diagnosticaram o que que era, né? Ou o pai é muito depressivo, fica muito isolado, não gostava de conversar com ninguém, não tinha amigos, então você vai suspeitando ali, tá?
A Bárbara falou que suspeita do pai dela, né? Eu também suspeito do meu pai. E ele nunca fez uma consulta com psiquiatra, mas a gente está olhando para organizar isso, para ele fazer uma consulta com psiquiatra, porque já chegou o ponto da esposa dele começar a reclamar dele. Então, assim, tá muito difícil para ela. E eu entendo, porque realmente uma pessoa que tem um transtorno que não é tratado, fica muito difícil de lidar com ela, né? E transtorno bipolar principalmente, porque tem a questão da irritabilidade, tem a questão da alteração do humor, né, para ativação. No caso do meu pai, eu suspeito que ele seja tipo 1, né, por conta da mania, do histórico de mania dele, de alguns episódios que já aconteceram, de se colocar em risco, de colocar o outro em risco. Então, suspeito disso, mas já já a gente vai chegar nos tipos de transtorno para vocês entenderem do que eu estou falando. Além da genética, que aqui daria para a gente conversar várias horas, né, tem os neurotransmissores, que são a famosa dopamina e a serotonina. E elas não são só palavras bonitas, elas são o correio do seu cérebro. Na nossa cabeça, os correios estão em greve ou entregando a encomenda no endereço errado. Então, tá tudo desorganizado, tá? A dopamina sobe e você quer comprar o mundo. Ela some e você não quer nem tomar banho mais. Então, é um caos danado. Além desses dois, temos também ritmo circadiano, que, né, o seu cérebro ele esquece quando é meio-dia, quando é meia-noite. Então, ele te dá energia às 3 da manhã e te derruba às 2 da tarde. Isso detona seu humor, porque o corpo nunca sabe se é hora de lutar ou de descansar. Vocês já sentiram aquela agitação bizarra quando o resto do mundo está dormindo? Comigo acontecia muito isso, né? Eu trabalhava à noite e largava às 22, chegava em casa e tinha uma energia tremenda. Eu limpava a casa, dava faxina, lavava roupa, era 4 da manhã, eu estava ainda acordada, dando faxina, organizando tudo, porque no outro dia eu estava de folga, então eu tinha que aproveitar ao máximo o meu tempo. E, assim, é muito desorganizado, né? Isso é muito desorganizado. Então, a gente precisa, né? O ritmo circadiano, ele existe, mas a gente precisa ajustar esse ritmo circadiano para o cérebro entender. Por isso que é tão importante dormir e acordar na hora certa, tá? Mas esse é assunto para outra aula. Na aula, a peça que faltava, eu vou explicar com detalhes como que isso virou o jogo para mim, tá? Eu vou explicar mais, vou trazer mais exemplos de como que isso virou o jogo. Tem o cérebro de acesso, que é a inflamação. Então, imagina que seu cérebro está com uma febre que não baixa de jeito nenhum. É uma inflamação de baixo grau, mas constante. Isso gasta muito sua energia, te deixa irritado e faz com que qualquer probleminha pareça o fim do mundo. Então, é aquela desregulação que acontece, né? Qualquer coisinha que acontece, você já está explodindo, já está de saco cheio, querendo, né, matar todo mundo. Então, isso é por conta do cérebro aceso, tá? Tratar o transtorno de humor sem desinflamar o corpo é tentar enxugar o gelo. Não funciona, tá? Você não vai chegar a lugar nenhum. Temos também o gatilhos de estresse. Então, aqui a vida bate e em quem tem predisposição, a pancada ecoa mais forte. Por quê? Um luto, uma demissão, ou até um casamento, né? Que pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, podem ser gatilho que faltava para a biologia virar a chave da crise. Então, pode ser que aconteceu alguma coisa ali por volta dos 18 anos, né? Você crescendo, virando adulto, e aí você tem que começar a trabalhar. E aí, esse início de trabalho pode ser uma explosão de emoções que faça você ficar muito eufórica ou muito depressiva, né? Uma viagem dos sonhos que você, né, sonha ir para a Europa e aí você consegue essa viagem. E quando você chega lá, é tanta emoção, é tanta coisa, né? Mesmo que seja positivo,
você acaba entrando em euforia, em hipomania, e aí, né, entra no episódio. Mas pode ser também que uma coisa boa desencadeie uma depressão, por exemplo, casamento, né? A Clarinha falou aqui que ficou doida quando se casou na primeira vez. Era o sonho dela. Então, imagina, né? Se esse é o sonho, você realizando seu sonho, você entra em episódio. E isso acontece muito. Tanto coisas boas quanto coisas ruins podem desencadear e pode virar essa chave aí para a crise, tá? Então, não vamos pensar que é só coisa ruim, não, tá? Porque mesmo que seja coisa boa, gera estresse, né? Eu tô com uma paciente que ela tem uma viagem marcada e isso está gerando muito estresse para ela. É o sonho dela fazer essa viagem, ela está muito feliz com a viagem, mas está causando muito estresse. Então, assim, é uma coisa boa que gera estresse. Então, a gente está trabalhando para diminuir esse estresse, para ela entender que a viagem vai ser boa, vai ser legal, ela vai conseguir chegar lá, vai dar tudo certo. Então, a gente trabalha para isso, trazendo evidências para ela, tá? E aí ela não entra no episódio. O córtex pré-frontal, né? Essa é a área do cérebro logo atrás da testa, aqui atrás, né? É o adulto da casa. Então, na bipolaridade, esse adulto sai para tirar um cochilo, deixa os impulsos mandarem em tudo, né? O comando de para agora, você não tem esse dinheiro, simplesmente não chega, você perde esse controle, tá? Mitocôndrias. No fundo das suas células, as pilhas, que são as mitocôndrias, estão falhando. Por isso que na depressão o corpo parece que pesa 200 quilos. Não é cansaço de sono ou de um trabalho pesado. É a falta de energia celular mesmo. Dá para visualizar, porque força de vontade não resolve uma pilha, né, que parou de funcionar. Então, vamos parar de começar a pensar que, ai, eu não tenho força de vontade para poder melhorar essa depressão, eu não consigo, eu não tenho força de vontade para ir para academia. Não é isso que vai resolver essa vontade, tá? Então, entender essas 7 causas é o que te tira da culpa. Quando você entende que o problema é fisiológico, você para de se chicotear e começa a se tratar, né? Depois de saber isso tudo, você ainda acha que o problema é falta de ocupação? Sejam sinceros. Comenta aí no chat para mim. Depois de saber que, né, a culpa do transtorno bipolar é a mitocôndria, é o córtex pré-frontal, é o ritmo circadiano, os neurotransmissores. Vocês acham? Que ótimo, né? Fica aliviada, muito bem. Né? Isso não é falta de ocupação, é um problema biológico, tá? Muito bem. E a gente, né, vai aprendendo aqui, vai entendendo um pouco mais como que funciona, o que significa. Então, a ideia é deixar mais claro para vocês, né, para vocês aprenderem e sair dessa aula aqui sem culpa nenhuma, entendendo de uma vez por todas que eu tenho um transtorno, ele é crônico, ele é genético, ele é biológico, né? Não é culpa minha. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o tipo do transtorno, né? Muito legal essa parte da aula, eu quis trazer para vocês, a gente vai conversar um pouquinho aqui também, né? E para começar, o transtorno se divide, né? O transtorno de humor, o transtorno bipolar, ele se divide em tipo 1, em tipo 2, ciclotímico e outros transtornos bipolares. Então, peraí que eu vou explicar tudo para vocês. O tipo 1 é quando o comportamento foge totalmente do controle, né? É aquela pessoa que fica muito alterada mesmo, né? Você vê ali que é muito grave. O tipo 2 é marcado por quedas profundas, ou seja, muita depressão e períodos de agitação, mas é uma agitação que ainda está sob controle, é uma agitação menos prejudicial.
O ciclotímico, ele é uma oscilação que nunca deixa a pessoa em paz. Então, pensar que ciclotimia é mais leve do que tipo 1 ou tipo 2 é um erro. Por quê? Porque o paciente, ele fica cerca de 2 anos com sintomas, né? Com períodos ali sem oscilação de 2 meses para poder fechar ciclotímico, tá? Então, o ciclotímico, ele oscila muito, ele não fecha critério para nenhum tipo, né? Nem tipo 1, nem tipo 2, mas ele tem oscilações, ele tem sintomas ali o tempo todo, né? São 2 anos com sintoma, não espaçando mais do que 2 meses entre uma oscilação e outra, entendeu? Ficou claro? Então, a pessoa, para ser ciclotímica, ela precisa ficar com sintomas por 2 anos. Esse é o critério, tá? E tem os outros transtornos bipolares, que é aquela pessoa, né? Aquela pessoa que não fecha critério nem para o tipo 1, nem para o tipo 2. Ou seja, ela não tem mania, não tem hipomania e não tem depressão fechada. Mas eu vou explicar mais para vocês sobre isso, tá? Vocês vão entender um pouquinho. Ah, tá. Deixa eu só falar aqui que faltou dos especificadores, né? Os especificadores, eles são os detalhes, né, do seu estado de hoje. Então, se você pede um atestado para o profissional, ele tem que colocar o especificador que você está. Então, pode ser, né, um especificador com sintomas ansiosos, um especificador com sintomas de irritação, ou com sintomas de tristeza, né? Então, traz os especificadores ali junto com o diagnóstico. Então, é transtorno bipolar tipo 1, com especificador ansioso, e termina lá, coloca o CID, tá? Então, e aí eu vi aqui no chat que tem gente que não sabe o tipo, né? Quem aí não sabe o tipo ainda? Né? Eu acredito que muita gente não sabe o tipo, porque não é uma coisa muito trabalhada, não é muito conversada, mas é uma coisa muito importante. Por que a gente precisa saber o tipo do diagnóstico, né? Porque é a partir do tipo que eu vou saber o que eu posso esperar. Então, se eu sei que eu sou tipo 1, né? Eu tenho transtorno bipolar tipo 1, eu vou esperar de mim, então, que eu tenha mania com psicose, hipomania, depressão com psicose, estado misto. Eu sei que eu posso esperar isso tudo de mim, né? Porque eu sei o meu tipo. Se você não sabe seu tipo, se você não sabe o seu tipo, como que você vai saber o que esperar? Não tem jeito, né? Então, eu vou ensinar para vocês aqui a aprenderem a identificar o tipo de vocês, tá? E nas próximas aulas, a gente vai conseguir fechar melhor ainda isso, porque eu vou trazer nas próximas aulas os sintomas bem claros e bem direitinho para vocês saberem quais sintomas eu já tive, quais sintomas eu nunca tive, quais sintomas é mais comum. Isso tudo é importante a gente saber, tá? E aí existe também, né, hoje, depois de muitos estudos, existe a definição do espectro, que é simples, é uma linha de continuidade. Então, imagine uma estrada, em uma ponta está a tristeza comum, na outra o surto, onde a pessoa perde a noção de quem é. Então, existe essa estrada. Estar no espectro significa que você tem a genética, ou seja, tem parentes que têm o transtorno, e apresenta um funcionamento que não aceita os critérios que funcionam para outras pessoas. Então, eu não estou no espectro, eu fecho critérios para transtorno bipolar tipo 1. Né? Já pode ser que tenha outra pessoa que não feche todos os critérios, mas tenha genética e tenha alguns sintomas que trazem prejuízo para essa pessoa. Então, a gente pode dizer que ela está no espectro bipolar.
tá? Pode ser que um dia essa pessoa se torne tipo 1 ou tipo 2, pode ser, ela pode ir fechando critérios ao longo da vida, não existe um limite para isso acontecer. Mas, né, tudo começa ali na primeira avaliação que a pessoa vai fazer com o profissional, tá? Então, é importante entender sobre essa questão do espectro também. Então, ele une quem tem impulsividade, raiva constante, depressões, que o remédio não resolve, né? Mesmo que você tenha parado em um hospital, ficado internada, o remédio não resolveu, né? É muito triste, né, quando acontece isso, né, da família virar a cara quando recebe o diagnóstico. E às vezes o diagnóstico é a porta de entrada para o tratamento para mudança de vida, né, da pessoa. Então é muito triste quando isso acontece. Então essa estrada aqui é a régua que mostra o quanto o humor está instável, né? O quanto o sistema reage de forma exagerada ao que acontece ao seu redor. Então, vamos lá. E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho da depressão, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aqui recebeu o diagnóstico de depressão anos antes de alguém falar a palavra bipolar? Digita eu aí no chat que eu quero saber quem que está comigo nessa, porque eu recebi diagnóstico de depressão, de ansiedade generalizada, tomava remédio para depressão e eu não melhorava. Não melhorava, eu continuava estressada, continuava irritada, continuava brigando com todo mundo, sem amigos, sem dormir, com a vida desregrada, toda confusa, toda vida virada do avesso, né? E tem muita gente, né? Olha só, muita gente aí que recebeu o diagnóstico. Felícia, Clarinha, Bárbara, Fabiana, Isabela, Juliana. Juliana, igual eu, né? De depressão e ansiedade. É uma tristeza isso. E chega muito no meu consultório, né? Porque os médicos, os psicólogos, eles não investigam, né? A vida da pessoa, onde que começou isso tudo. E outra, não é só investigar onde que começou, né? É investigar se tem sintoma de depressão, a gente tem que investigar hipomania e mania. Ah, tá, mas o paciente está depressivo. Tá, mas ele pode ter tido episódio de depressão, de hipomania e de mania em alguma época da vida passada, entende? Então, assim, é muito perigoso a gente não investigar. Isso acontece, né, porque a gente chega no consultório depressivo. A gente chega depressivo, a gente não busca ajuda quando a gente está em mania, quando a gente está em hipomania. A gente busca tratar aquela tristeza, né? E uma tristeza que faz a gente tomar remédio para levantar e nunca melhorar, nunca estabilizar. Então, o ponto é, se você tem esse histórico, né, e o remédio te deixa irritado ou ligado, o seu diagnóstico não é depressão comum, né? Se eu soubesse disso quando eu tomava meus antidepressivos lá no passado, eu tinha buscado um médico para fazer um diagnóstico em mim, né? Porque eu teria aproveitado muito mais anos da minha vida, né, que foram levados por conta do transtorno não tratado. Se você trata a tristeza e ela sempre volta, ou se o remédio parece que perde o efeito, né? O que falta entender é que esse comportamento tem funcionamento bipolar por trás. Pode investigar, pode tentar pensar onde que pode estar a hipomania ou a mania. Né? A mania é mais fácil da gente identificar. Agora, a hipomania é mais difícil porque ela é muito sutil. Ela te dá uma sensação de bem-estar, de, de, de que tá dando tudo certo, de que você é capaz, de que você pode tudo. Então é muito difícil identificar. Tem paciente que não aceita, né? Tem paciente que, quando eu pergunto sobre algumas coisas da vida, não aceita falar que determinado comportamento foi hipomania, né? Já tem paciente que
tem conhecimento, que entende, aceita e concorda e fala, não, realmente eu não estava bem naquela época. Isso é hipomania, né? Eu tenho um paciente que ele fala que ele, quando ele estava bem, ele achava que ele estava bem, mas na verdade ele não estava bem, ele estava mal porque ele estava em hipomania. Então hoje ele entende que aquele bem dele não é bem, é mal, muito mal, que ele não quer voltar para aquele bem nunca mais, né? Então ele entendeu depois de algum tempo de terapia que a hipomania realmente trazia prejuízo para ele, tá? E aqui agora eu vou contar para vocês duas histórias, né, do João e da Maria. Eu lembrei da historinha do João e Maria, né? A historinha do que come os doces lá na floresta. Mas não é essa história que eu vou contar para vocês, não, tá? E aí vocês vão prestar atenção nas histórias e vão me contar depois, no final, qual que vocês se identificam. Então, o João tem 25 anos, é ex-policial militar, tem 3 filhos, um segundo casamento. Depois que o primeiro casamento acabou, o João sumiu, ficou meses sem conseguir reagir, sem forças para falar com os filhos. Mas aí a cabeça dele virou. Antes da explosão, ele ficou com uma raiva insuportável, brigando por qualquer coisa em casa. Do nada, o sono sumiu. Ele passou por 7 dias sem dormir. Presta atenção nisso, 7 dias sem dormir. Achava que tinha uma missão divina para limpar a polícia. O João pegou o dinheiro que era para pagar a pensão dos filhos e gastou tudo em equipamentos dessa missão que ele acreditava ter, né? E ele se colocou em risco real porque poderia ser preso por não pagar a pensão. Ele perdeu o contato com o chão, né? Então essa é a história do João. Se alguém se identifica com ela, pode escrever João aí no nosso chat aí, que agora eu vou contar a história da Maria. A Maria, ela é solteira. Os ex-namorados dela dizem que ela é uma tempestade imprevisível. A mãe dela não aguenta mais morar com ela porque a Maria vive irritada, respondendo mal por nada. A Maria, ela tem épocas que está bem, começa a academia, faz dieta, cuida da saúde, parece que agora vai. O problema é que vem a depressão. E aí tudo desanda. Ela perde o emprego porque não consegue sair do quarto. Quando está na fase de alta, a libido explode. Ela liga para ex-namorados que a tratam mal e gasta tudo que tem guardado. Não chega a se colocar em risco de prisão ou hospital como o João. Ela só não consegue parar. Rosês. A Fabiana falou que se identifica com o João. A Fabiana com a Maria. Ótimo. Isso vai ajudar vocês. Vocês vão ver como que isso vai ajudar vocês a identificar o tipo de vocês, tá? Vamos lá, então. Vamos continuar a aula aqui que eu quero mostrar para vocês. Felícia João, Juliana João. Eu me identifico com o João também, né? Me colocando em risco, ficando sem dormir, né? Nunca fiquei 7 dias sem dormir, mas já fiquei uns 2 dias sem dormir. Isso é grave, né? E aí, vamos lá. O que essas duas histórias têm em comum? Né? O que separa o destino do João e da Maria? Vocês estão colocando aí que se identifica com o João, se identifica com a Maria. Muito bom. Né? Agora, o que define o tipo 1 é a ocorrência de pelo menos um episódio de mania. A mania é o que o João viveu. Pelo menos 7 dias de um estado onde você se sente invencível, gasta dinheiro que não é seu e perde a noção das consequências legais e físicas. Então, aqui, ele teve essa ruptura da realidade, não chegou a ser né? Chegou a ser um episódio psicótico, porque ele acreditava que ele tinha uma missão, que ele tinha que fazer essa missão, e por conta dessa missão, ele gastou o dinheiro que ele não podia gastar, se colocando em risco aí de ser preso, tá? Então, o João teve depressão antes, mas o que deu o nome de tipo 1 foi essa fase onde ele quase foi preso e perdeu o contato com a realidade, tá?
Então, se você já teve um episódio de perder o juízo e se colocar em perigo real por dias seguidos, você se encaixa aqui. Então, eu estou ajudando vocês a identificar qual o tipo de vocês, tá? Tipo 1, precisa ter episódio psicótico? Não, não precisa. Mas, se teve um episódio que você saiu da realidade, você já é tipo 1, tá? Na mania. Agora, né? Situações que se te colocou em risco, que te colocou em perigo. Teve isso? Então é tipo 1, tá? E tem que ser no mínimo 7 dias. Então, não, eu fiquei, né, só um dia que eu fiquei irritada, briguei com a pessoa, discuti com ela na fila e tudo, não chegou a ficar 7 dias de irritação. Então, não é mania, tá? A mania dura no mínimo 7 dias. Agora vamos ao caso da Maria, né? A Maria já é diferente. A Maria é tipo 2. Por quê? Ela apresenta uma hipomania e um episódio de depressão. E por que hipomania, Thay? Então, a hipomania é um estado mais acelerado de pelo menos 4 dias e que não perde a noção da realidade, mas o comportamento muda. Você percebe que a pessoa está diferente. Então, ela fica irritada com a mãe, ela gasta o dinheiro que ela guardou, ela liga para os ex-namorados, né? Mas ela não chega a quebrar a vida financeira ou nem financeira, nem legal totalmente, né? O problema da Maria é a constância. Ela começa um emprego animada e perde quando a depressão chega, né? Vocês já sentiram esse desânimo no decorrer da vida, né? Quando eu trabalhava no hospital, eu cheguei a ter um episódio depressivo no hospital que eu não sei como que eu conseguia trabalhar naquela época, né? Eu emagreci muito, quase 10 quilos, fiquei muito, muito magra, porque eu não comia, e eu só ia trabalhar. Eu levantava de manhã, acordava, ia trabalhar, voltava para casa, deitava, ficava deitado, dormindo. E era assim minha vida, minha rotina, era acordar e trabalhar, né? Então, essa energia, não tinha energia para trabalhar, mas eu sabia que eu precisava do meu emprego, porque eu morava sozinha, eu tinha que precisava do dinheiro para pagar aluguel, né? Então, eu precisava trabalhar, então eu ia, mesmo não aguentando, mas eu ia fazer meu trabalho, né, do jeito que dava, e não dava muito, era bem ruim, né? Não rendia muito. Era atendimento com o cliente, então imagino que nessa época os meus atendimentos eram horríveis, mas era o que dava, né? Consegui passar por essa fase aí. E logo depois da depressão veio uma mania que eu fiquei surtada. Mas aconteceu, né? Então, a Maria é esse caso, né? Então, se você tem sintomas que duram no mínimo 4 dias, mas que são sintomas mais sutis, né? Que não causam tanto prejuízo, nem financeiro, nem social, você está no tipo 2, tá? E tem que ter tido pelo menos uma depressão na vida, na hipomania, tá? Ótima pergunta da Fabiana. Vamos lá, junção dos dois. Então, não é junção dos dois, é só tipo 1 mesmo. Porque no tipo 1, a gente não pode esquecer que tem episódio de hipomania. Então, eu, por exemplo, já tive episódio de hipomania de não fazer dívida, mas de gastar muito dinheiro, né? E aí, gastava meu dinheiro com coisas inúteis que eu nunca ia usar, nunca precisei usar, mas não cheguei a fazer dívida. Mas já fiz dívidas gastando dinheiro que eu não podia. Entende? Então, isso é a mania. Gastar o dinheiro que você não podia é uma mania. Fazer dívidas, né? Dívidas altas. Já aconteceu. Mas você gastar um dinheiro que você tem ali guardado, comprando uma bolsa, né, que você não precisa, comprando várias blusinhas que você não precisa, comprando várias coisas na Shopee, né? Uma vez a paciente falou assim comigo, tá, minha fatura do cartão veio R$ 900, quando eu vi era tudo Shopee.
o que eu comprei que deu R$ 900 no Shopee? Eu não sei. Ela gastou R$ 900 no Shopee. Isso é uma hipomania, entende? Porque ela gastou ali o limite, ela tinha dinheiro para pagar, mas ela gastou R$ 900. Então, a gente não pode esquecer que no tipo 1 também tem hipomania. Então, a gente vai ter mania, a gente vai ter hipomania também, tá? Então, ótimo. Ah, Fabiana, eu também tinha, mas eu tinha era sapato. Sapato igual de cor diferente, eu tinha 3. E era naquela época que o sapato era fluorescente, estava na moda. 2012, 13, por aí, sabe? Tinha um rosa fluorescente, bem fluorescente, cheguei com brilhinhos. Tinha um verde fluorescente com brilhinhos. E tinha um preto, porque não era suficiente, né? Eu precisava. E eu trabalhava a semana toda, não tinha nem tempo de usar o maldito do sapato, né? Mas, enfim, usei os 3 sapatos até acabar. Foi bem usado, mas assim, hoje em dia não faz sentido para mim, né? Comprar 3 sapatos. Hoje em dia eu tenho um sapato de salto, 2, mentira, 2 sapatos de salto. Quando eu tenho que ir num evento, alguma coisa assim, eu vou com eles. Mas, né, tênis eu tenho o de corrida e o de academia, não tenho, né, já tive vários tênis, vários, e não tinha tempo para usar, eu trabalhava o dia inteiro, nem saía de casa, então a gente já, né, a gente se identifica nesses episódios aí. Roupa, então, nem se fala, né, eu comprava muita roupa, tinha aqueles cartão de loja, né? Então eu tinha os cartões de loja e comprava nos cartões de loja e no final do mês ficava apertada porque eu trabalhava, eu era vendedora e aí ficava apertado para pagar aquele monte de loja, monte de roupa com etiqueta no guarda-roupa e eu nunca tinha usado e era assim, mas era quando tinha, vocês terem ideia como que a doença não tratada causa prejuízo, quando tinha aquelas liquidações no shopping, gente, eu era a primeira a chegar no shopping. Eu pegava o ônibus mais cedo que tinha, chegava no shopping mais cedo para quê? Para comprar. Pois é, isso é sintoma, gente, tá? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Achar que assim, eu posso comprar, eu quero comprar porque eu tenho dinheiro. Não, é sim, cuidado, pode ser sintoma, tá? Então, assim, eu era a primeira a chegar e quando abriam as lojas, eu corria para as lojas e comprava aquele monte de roupa que eu nem precisava, porque eu já tinha um monte de roupa, comprava bolsa, eu tinha umas 5 bolsas, né? Tinha um monte de sapato, botas e um monte de coisa que eu não precisava, sabe? Então, assim, tudo em épocas específicas que acontecia. Então, tinha época que eu não comprava, época que eu passava bem, sem irritação, sem estresse, mas tinha épocas que eu ficava mais ativada, então, né? É muito característico, assim, do transtorno bipolar, da gente identificar. Então, eu já fiz muitas dívidas por conta disso, de comprar muito e não ter dinheiro para pagar, porque eu tinha, né, aluguel para pagar, as contas para pagar, e aí os cartões ficavam sem pagar. Então, depois que veio o diagnóstico, eu aprendi, eu entendi que isso era um sintoma, que isso era um problema, e que eu precisava controlar isso, porque senão eu ia continuar me afundando se eu não aprendesse a lidar com o meu dinheiro, com os meus cartões. Então, hoje é tudo muito mais tranquilo, né? Eu sou a responsável financeira da casa, a Bárbara me ajuda muito, mas a gente tem um controle muito grande disso, porque a gente aprendeu que a gente precisava controlar esses sintomas, senão não ia dar certo, a gente não ia funcionar, tá? Então, vamos lá. Então, vocês aprenderam a identificar o tipo de vocês, né? Tanto tipo 1 quanto tipo 2. Agora vamos falar da ciclotimia e dos outros transtornos bipolares. Então, a ciclotimia, que eu falei, é aquela instabilidade constante, né? É ondas curtas de irritação, um desânimo por pelo menos 2 anos. Você nunca está totalmente bem,
mas também não está totalmente no fundo do poço. Então, você vai ter uma que a gente chama assim de uma depressão funcional, né? Que tem alguns sintomas de depressão, mas que você consegue ser funcional ali no decorrer do dia, mas você vai sentir o prejuízo disso. Então, às vezes, você vai procrastinar um pouco mais, às vezes você vai ter dificuldade de começar uma tarefa, às vezes o corpo vai ficar um pouco pesado, às vezes o sono vai dormir um pouco mais, mas não chega a ser 14 horas de sono, né? Então dorme tipo 10 horas de sono e aí acorda cansada. Então tem essas características, tá? Nos outros transtornos bipolares, entre os casos onde a hipomania dura só 2 dias. Então, assim, aquele paciente que tem ondas de ativação, mas que só dura 2 dias, nunca passa disso, né? Então, a gente não pode chamar de tipo 2 porque é só 2 dias. Boa pergunta, Débora, vou te responder, tá? Então, a gente coloca o paciente, quando a gente não fecha todos os critérios, em outros transtornos bipolares. Porque o que acontece? Tanto outros transtornos bipolares quanto ciclotimia, né, pode se transformar em tipo 1 ou tipo 2. Porque talvez o paciente ainda não teve sintoma suficiente. Então, é o caso que eu contei lá no início da aula. Às vezes, um casamento vai desencadear outros sintomas nesse paciente e vai fechar o quadro. Então, antes ele tinha só 2 dias de hipomania ou só 5 dias de depressão, agora aí ele vai ter o casamento dele. Na semana do casamento, ele começa a ficar ativado, e começa a ficar sem dormir, e começa a falar sem parar, e começa a ter chuva de ideias na cabeça, e começa a querer gastar ou ter uma libido mais alta, se colocar em risco. Ou seja, ele fechou os critérios para o tipo 1 ou para o tipo 2. Aí isso pode acontecer, tá? Tanto o tipo 2 também pode acontecer do tipo 2 passar para o tipo 1. Às vezes o paciente só teve hipomania na vida, mas aí ele é demitido do trabalho e dos sonhos dele. E aí o mundo dele acaba ali, né? E aí ele entra em mania, numa euforia sem fim, e ele, que antes só tinha hipomania, agora teve uma mania. E aí, isso acontece, ele vira tipo 1, tá? Não é comum disso acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer. Por isso que na investigação eu pergunto muito o paciente. Eu peço para ele pensar uma semana e trazer para mim os dados na outra semana. Peço para conversar com os pais, com o marido, com o filho. Peço para eles fazerem uma investigação lá entre eles, né? Às vezes eu converso com o pai, com a mãe, com o esposo, para poder fechar esse diagnóstico da forma correta. Então, não é uma coisa fácil, assim, de primeira a gente já fecha. Às vezes a gente precisa investigar mais para ter certeza de que esse paciente é tipo 1 ou ele é tipo 2. O tipo 1 é mais fácil, porque é mais claro, né? O paciente traz os sintomas ali muito mais claro para a gente, quando a gente sabe perguntar também. Mas o tipo 2 é mais difícil, porque o próprio paciente não sabe que aquilo pode ser um sintoma, né? Então, assim, gastar R$ 900 de Shopee, ninguém sabe leigo, nenhum leigo sabe que gastar R$ 900 de Shopee pode ser um sintoma, né? Quem falou com ele? Ninguém falou com ele. Então você pergunta e aí você consegue fechar os critérios, tá? Clarinha teve várias ideias para o casamento, né? Ela teve ativação no casamento, isso acontece. Quando eu me casei a primeira vez, eu estava em mania, completamente surtada, né? Não sei como que deixaram eu me casar naquela situação, nem tinha diagnóstico ainda, mas todo mundo viu que eu não estava bem, que eu estava desorientada, mas mesmo assim ninguém falou nada, ninguém fez nada, né? Isso também é um problema. Então, se você tem rede de apoio, converse com a sua rede de apoio, fala assim: olha, fulano, se você vê que eu não estou bem, me contenha. Pode me conter, né? Não deixa eu tomar decisão. Pega meus cartões, pega meu celular, tira o dinheiro da minha conta. Faça isso. A gente tem isso aqui combinado, eu e Bárbara, né? Se uma das duas entrar em episódio de mania,
a gente já sabe, tem que entrar no celular, pegar o dinheiro, guardar o dinheiro em segurança, conferir o celular para aplicativos de relacionamento, porque são sintomas que já aconteceram com a gente, né? De gastos, de se relacionar com outras pessoas. Então, de virar à noite, então começou a perceber que está querendo dormir mais tarde, que está acordando muito cedo, já não é normal, então já entra em contato com o médico. Então, a gente vai fazendo esses combinados com a rede de apoio que vai ajudar, tá? Os especificadores que eu falei são as marcas da fase, então pode ter ansiedade, pode ter características mistas, pode ter ciclagem rápida, que é quando a pessoa muda de fase 4 vezes ou mais durante o ano. Então, assim, não é comum de acontecer, né? É mais comum o paciente ficar 6, 7, 8 meses em depressão. E aí fica eutímico ou em ativação. Não é muito comum ficar mudando de ciclagem. Então, a ciclagem rápida é isso, né? A pessoa muda de humor ali 4 vezes ou mais durante o ano. Então, ela começa com hipomania, muda para depressão, aí fica eutímica, vem depressão de novo, fica hipomania, aí vem depressão de novo. Isso é ciclagem rápida, tá? Sintomas atípicos, como comer demais, dormir demais, principalmente na depressão, pode acontecer, tá? E identificar o especificador é o que faz o médico acertar no remédio para a sua irritação ou para o seu sono. Então, quando vocês pedirem um atestado, um documento para o psicólogo de vocês ou para o médico de vocês, tem que vir com especificador. Tem que vir transtorno bipolar tipo com especificador tal em remissão tal. Tem que vir isso no documento de vocês. Tem que falar se está em remissão dos sintomas, se não está em remissão dos sintomas, tá? Tem que vir tudo bem especificado ali para poder te ajudar. Se caso for levar para outro médico, para outro profissional, tá? E aí a gente viu que o tipo 1, né, e o tipo 2, a ciclotimia e os especificadores, então a gente aprendeu sobre isso. A gente viu os tipos, então cada um aqui conseguiu identificar o tipo, né? Muito legal. Vai ficar gravado. E aí, a gente, né? Eu quero saber se você já teve a fase de missão e perda de juízo do João, ou vive furacão de irritação e troca de empregos da Maria, né? Vocês conseguiram identificar o tipo de vocês, e isso vai permitir que a gente escolha o caminho certo lá na clínica, caminho da estabilidade, tá? Quem aqui agora tem mais clareza do seu tipo? Né? João, Maria, espectro. Vocês conseguiram aprender sobre o tipo de vocês? Isso ajudou? Me contem aí. Vamos lá, vou responder pergunta de vocês. Ótimo que ajudou. Então vamos lá. Já fiquei uma semana, ó, um dia sem dormir. Alguns dormindo 5 horas. Mas o pior que já fiz foi estourar os cartões e sujar o nome. Então, um sintoma só não tem como a gente identificar se é tipo 1 ou tipo 2. A gente pega, né? A gente seleciona os sintomas e fecha o quadro. Mas olha só, dormir 5 horas não chega a ser mania, tá? Na mania, o paciente normalmente ele dorme 2 horas, 3 horas no máximo e acorda super bem disposto, tá? Se você dormiu 5 horas, ainda pode ser hipomania, tá? E sujar os cartões, né? Pode ser uma hipomania também, não quer dizer que seja, né? Assim, depende do valor dos cartões, né? Tem cartão aí de 15 mil, 20 mil reais. Se você estourou um cartão de 20 mil reais, pode ser que você, né, junto com outros sintomas, pode ser que você se encaixe no tipo 1, tá? Agora, se for um cartão até R$ 1.000 ali, né? Ok, a gente coloca na hipomania, tá? Então, a gente tem que avaliar o contexto todo, tá? Se você tem dúvidas, se você, né, não faz terapia, você pode entrar em contato com a gente, marcar
uma consulta, que a gente vai fazendo toda essa avaliação com você, né? Para fechar o seu diagnóstico, para fazer esse acompanhamento, te tratar com qualidade. Então, você pode fazer isso, tá? Se você tiver dúvida. Temos, né, tanto comigo quanto com os psicólogos da clínica, você vai estar em boas mãos. Agora vamos lá. Então, a gente descobriu onde a gente está, né? O que acontece? Na mania, o medo some, né? Lembra do João? Ele passou 7 dias sem pregar o olho e não sentia cansaço. O pensamento dele estava tão rápido que ele começou a acreditar em coisas que não existiam. Isso acontece porque a pessoa ela fica sem dormir, então o cérebro já não funciona mais, tá? Tem um vídeo muito legal, vou mandar, eu mandei no grupo já alguns dias atrás, eu vou procurar ele de novo, vou mandar no grupo para vocês, que fala sobre, né, o que acontece quando a pessoa fica sem dormir. É um vídeo muito legal para vocês aprenderem, né? Entenderem o que acontece com o cérebro quando fica tantos dias sem dormir. Então, é bem legal, tá? Eu vou mandar lá no grupo para vocês. E aí, o perigo aqui do prejuízo é super legal. Por quê? O João pegou dinheiro da pensão dos filhos, dinheiro que ele sabia que não era dele, gastou tudo em equipamentos. Ele se colocou em risco de ser preso, né? Se você já teve uma semana onde sua confiança era tanta que você ignorou as leis ou colocou sua liberdade em risco, você viveu mania, tá? Então você é tipo 1. Eu vou ter uma aula específica só para detalhar esse estado de aceleração máxima, para você entender como o seu sistema chega nesse ponto de ruptura, tá? Alguém aqui já sentiu essa pressa interna que te faz esquecer das consequências e depois acordar com um processo, uma dívida impagável, né? Eu nunca tive processo, não, né? Mas essa pressa que eu sempre tive de não ter paciência me trouxe muito prejuízo, né? Eu gastei muito por conta dessa pressa de achar que eu precisava daquelas coisas. E isso me trouxe muitos prejuízos, tá? Mas também tem a hipomania da Maria, né? Então a Maria, ela vive de um jeito que ela se engana. A hipomania dela dura uns 4 dias. Ela não gasta dinheiro da pensão, mas ela limpa toda a reserva que guardou com tanto sacrifício da poupança. A libido dela explode. Ela entra em contato com os ex-namorados, que a trata mal, né? Mas apenas porque ela quer atenção e movimento. A hipomania parece uma fase boa, porque a Maria começa a academia, faz dieta, mas é uma mentira, porque ela só está preparando o corpo para o tombo, porque logo depois vem a depressão, né? Por isso que no dia 26/1, a gente vai ter uma aula sobre ativação. Quem aqui já sentiu dona do mundo por 4 dias, ligando para quem não devia, para depois se esconder debaixo do edredom, né? Eu já mandei mensagem, né? Que vergonha. Já mandei mensagem para pessoas que não devia, né? Já fui procurar pessoas. Gente, eu tô lembrando aqui que eu já fui na porta do serviço do meu ex, pedir ele para voltar. Olha que vergonha. Com certeza eu não estava normal, né? Fiz um cartaz e tudo, né? Bárbara morre de rir da minha cara quando eu conto isso. Mas que vergonha, né? A pessoa, para fazer uma coisa dessa, ela tem que estar fora de si, sabe? Então, isso aconteceu comigo. E isso acontece por conta da hipomania, né? A gente acha que vai dar tudo certo, a gente tem autoconfiança, a gente acredita que pode, que faz e acontece. E quando chega lá, quebra a cara, né? Porque ele não me aceitou de volta. Então, eu fiquei com vergonha, chorei uns 5 dias, depois voltei a viver de novo. E aí tem a depressão, né? Então a gente falou da mania, da hipomania e agora a depressão. A depressão é quando o sistema desliga, né? Quando o pico de energia acaba, o corpo para, a Maria perde o emprego porque ela não consegue mais sair do quarto, o lençol fica sujo, o cabelo embaraça, ela não consegue nem levantar para tomar banho. Vocês já tiveram
episódios assim, né? Eu já fiquei muito, muito mal, né? Não fiquei sem tomar banho, mas era muito difícil tomar banho, lavar o cabelo, então, nem se fala. Era uma dificuldade muito grande. Vamos ver aqui. Hum, Vocês estão se identificando, né? Pois é, isso acontece. Então, né, essa fase da depressão é muito difícil. E é difícil até na terapia, né? Porque a gente não quer fazer as coisas que o psicólogo tá te pedindo para fazer, você não quer fazer, você não consegue fazer. E aí, com muita paciência, né, o profissional ali te acompanha, te ajuda num passo a passo, com o método certo, com todas as evidências científicas, ele te ajuda e você sai do lugar e você começa a melhorar. Então é muito bom quando isso acontece, tá? Mas eu quero falar com vocês que isso não é falta de vontade, tá? É o corpo que parou de responder os seus comandos e o João viveu isso por meses quando ele terminou o casamento, né? Olhando para a parede sem conseguir falar com os filhos. Por isso que no dia 2/2 eu vou dar uma aula que é um verdadeiro mergulho no manual técnico. Eu vou explicar sintoma por sintoma da depressão para vocês identificarem quais são os sintomas que mais pegam vocês, que mais já aconteceram com vocês, para vocês saberem de uma vez por todas o que fazer quando esses sintomas aparecerem, né? Criar um antídoto aí para não esses sintomas não aparecerem de novo. Você vai sair dessa aula sabendo dizer para o médico que tem esse sintoma específico, sem falar com ele que está desanimado. Né? Então o médico pergunta: e aí, como você está? Ah, eu estou desanimado. Não, você já vai chegar lá falando para ele os sintomas bonitinhos que você vai aprender aqui nessa aula, tá? É, é, e temos, além da mania, da hipomania e da depressão, temos o estado misto, que é a agonia no peito, né? E o que é esse estado misto? É um estado mais perigoso que a gente tem, tá? É uma agitação da mania com a dor da depressão. Então, foi o que o João sentiu antes do surto, uma raiva insuportável, brigando por qualquer prato sujo, por qualquer coisa acontecendo. Você sente que o pensamento acelerado, o corpo querendo correr, mas a cabeça cheia de ideias de morte e desespero. É querer explodir e sumir ao mesmo tempo. Por isso que ele é tão perigoso, tá? Também no dia 2/2, vamos dissecar o estado misto para você entender o que aprender a identificar a irritabilidade que destrói sua família, para que você aprenda a avisar as pessoas antes da explosão. Quando você perceber que está chegando o estado misto, que, opa, eu estou identificando aqui alguns sintomas, você vai conseguir explicar para sua família que não está bem, que não está legal, que é para colaborar com você e buscar ajuda médica, tá? Vocês já passaram por estado misto? Quem aqui, né, já quis bater na parede e chorar ao mesmo tempo, né? Pode colocar aí misto no chat, que esse é o inferno atual. O estado misto é muito difícil. Quando eu tive meu diagnóstico, eu estava no estado misto, né? E foi assim o que me ajudou a ter o diagnóstico. E Bárbara percebeu, olha, muita gente com estado misto, bacana, muito bom. Foi difícil, né? Passar pelo estado misto, gente. Sim, para mim eu tive o estado misto no diagnóstico e alguns outros episódios depois no passado que eu identifiquei, mas foi muito difícil assim passar por esse processo até estabilizar mesmo, foi muito difícil porque eu estava na mania mista e estava com ideação e muito acelerada, né, muito desorganizada. Não cheguei a ter surto psicótico, mas estava muito desorganizada, assim, na minha vida mesmo. E Bárbara me levou no psiquiatra e ele fechou meu diagnóstico. Então, foi o estado mito que me ajudou. Mas é um estado mais difícil. E aqui, a parte que todo mundo quer chegar, né? A estabilidade e o caminho. Que
vai ser dia 26. Então, a estabilidade é quando você volta a ter comando. É uma tristeza que não te tranca no quarto. E uma alegria que não te faz gastar a pensão dos filhos. E por que eu trouxe a tristeza e a alegria? Porque são emoções. É diferente do humor. Na estabilidade, a gente vai sentir as emoções com controle. Você vai saber identificar e você vai aprender a viver com elas. Então, você vai se sentir triste em alguns momentos, né? Você vai se sentir alegre em outros momentos, mas não é aquela euforia, né, do estado de hipomania ou de mania. E a tristeza não é aquela depressão que te coloca no fundo do poço, tá? Para chegar até aqui, você precisa de autonomia. E eu vou te ensinar esse sistema para você sair do zero, sem depender de vontade, tá? Se você aprender a ativar o seu corpo mesmo no dia ruim, você nunca mais será escravo das suas fases. Então, nas próximas aulas, vocês vão entender com detalhe tudo isso. E na aula, a peça que faltava, eu vou mostrar o que fez diferença para mim e para a Bárbara chegar na estabilidade, o que vai te dar as ferramentas para você não precisar de ninguém te puxando da cama, tá? Esse vai ser o sistema de defesa contra a imobilidade. Então, a gente vimos a Maria, a hipomania, né? Vimos a mania, a hipomania, a depressão, o estado misto, né? E olhe para você agora. Qual dessas fases descreve o seu comportamento de hoje, né? Vamos lá. Não tem julgamento aqui. Podem colocar qual dessas fases descreve você hoje. Vocês conseguem identificar? Estável. Eu também estou estável. Se você souber dizer estou em hipomania, o seu tratamento muda de patamar. Na aula do dia 26/1, eu vou te dar o vocabulário técnico para você nunca mais ser enganado por diagnóstico raso, tá? Depressão, estável. Ótimo, Juliana, parabéns. Depressão com ansiedade. E aí, essa depressão com ansiedade, Fabiana, vamos investigar se não pode ser uma depressão ou uma depressão mista, tá? O estado misto, normalmente, ele vem com muito sintoma de ansiedade. Então, vem os sintomas depressivos, né? Aquela falta de ânimo, aquela falta de prazer, o cansaço, né? A fadiga, às vezes ideação suicida, culpa, junto com a ansiedade, uma ativação que acontece. Então, às vezes tem uma ativação noturna, às vezes tem uma fala, né, acelerada, um pensamento acelerado. Então, pode ser que tenha alguns desses sintomas juntos. Então, investiga, né, um pouquinho, dá uma lida sobre estado misto e veja se não se encaixa, tá? Depressão, ótimo. Então, olha, parabéns, tá? Vocês estão sabendo identificar. Eu vou sair dessa aula muito feliz, porque eu estou conseguindo alcançar o que era meu proposto aqui hoje, né? Fazer vocês aprenderem o tipo de vocês e saber identificar qual estado vocês estão. Então, né, vocês estão de parabéns. Muito, muito bom mesmo. Acho que eu passei dois. Então, a gente passou pelas causas, a gente viu que seu corpo tem motivos concretos para falhar, não é falta de ocupação, é o seu sistema que parou de entregar energia. Agora eu quero que você seja o juiz da sua história. Pensa comigo. Alguma vez na vida você já ficou pelo menos uma semana acelerado, sem dormir e perdendo a noção das consequências como João? Gastou o que não podia e se colocou em risco de ter um problema com a lei? Se sim, você está no tipo 1. Ou você vive no ciclo da Maria, irritada com a sua mãe, perdendo emprego porque some no quarto por meses, períodos de libido alto, gastos impulsivos. Se esse sobe e desce é o seu ritmo, você está no tipo 2.
Se você só conhece o buraco da tristeza, mas o remédio comum nunca funcionou, e sua família tem histórico parentes difíceis, você mora no espectro. Conseguiram se localizar? Digita aí no chat para eu saber. João e Maria, né? A Felícia já colocou João ali, Maria ou espectro, né? É importante você ter esse nome gravado para a gente seguir, tá? E o que, que você vai esperar nas próximas aulas? Saber o nome do problema é só o começo. Então, hoje que vocês estão aprendendo é só o começo. Vai, né, assim, a continuidade vão ser as próximas aulas. Então, é importante que vocês assistam também às próximas aulas, tá? E na próxima aula, o papo vai ser ativação. Eu vou te mostrar o sistema prático para você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o seu corpo pesa 1 tonelada, tá? Vamos falar de como quebrar a inércia sem precisar de vontade. Motivação é luxo para nós. O que funciona é o método de colocar o corpo em movimento para o humor vir atrás. Você não pode perder essa aula, porque é ela que vai te tirar do zero no dia ruim, tá? Também nas próximas aulas eu vou abrir o manual técnico com você, vou detalhar sintoma por sintoma de depressão, de estado misto e de ativação. O objetivo é que você chegue no seu médico e diga: eu estou em hipomania por causa disso, disso e disso. Quando você fala o termo técnico certo, o médico para de dar palpite e começa a ser mais assertivo no remédio. Você vai aprender a explicar na sua fase para facilitar o seu tratamento. Né? Faz sentido para vocês como isso agiliza a sua melhora? A gente, né, eu e Bárbara, a gente chega no médico já falando para ele o que a gente quer que ele faça, né? A gente não espera ele pensar e testar, não. Não, a gente já chega lá, olha, eu estou no estado misto, eu preciso de um remédio para ativação, porque eu sei que para estado misto o remédio é para ativação, então eu preciso de uma molécula ativadora. E aí, vamos lá. Molécula ativadora, não. Molécula para ativação, né? E corrigir aqui. Que são aripiprazol, risperidona, quetiapina 600 miligramas, né? Carbamazepina. Então, eu já sei que esses remédios são bons para o estado misto. Ótimo. Ah, eu estou em depressão. O que, que pode ser feito? Ah, pode aumentar meu remédio que é para depressão? Ah, pode colocar um antidepressivo no tratamento? Né? E se eu tiver uma ativação, o que, que acontece? O que, que eu preciso fazer? Ótimo, esse aqui tem muito risco de ativação, porque tem remédio que tem mais risco de ativação do que outros antidepressivos. Então, você já chega nele falando o que você está sentindo. Você não chega lá no médico e fala: ai, doutor, é porque eu fiquei. Tem 2 dias que eu não durmo, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não sei o que, que eu faço. Muitas vezes, né, a impressão que eu tenho, e talvez vocês vão concordar comigo, é que o médico, se a gente chega desse jeito para o médico vai olhar e vai falar assim: isso é falta de vergonha na cara, isso é preguiça. Então você tem que chegar falando o sintoma. Ó, eu tô com ativação noturna, eu estou com redução da necessidade de sono, estou dormindo só 3 horas por noite, estou com fala acelerada, com pensamento acelerado, com gastos excessivos, me colocando em risco. Aí o médico vai olhar para você e vai falar assim: ela sabe os sintomas, opa, essa tá entendida. Eu não posso passar qualquer remédio para ela, porque ela deve saber também os remédios que funcionam, que não funcionam. Às vezes você nem sabe o remédio que precisa, mas ele vai achar que você sabe. Por quê? Porque você levou um conhecimento para ele. Ele viu que você sabe, que você procurou, que você buscou. Ele vai falar: eu não posso passar qualquer remédio para ela, porque se eu passar um remédio aqui que ela acha que não funciona, eu vou ficar sem graça. Né? E se ela falar que esse remédio não funciona? Então, vamos comigo, tá? Vamos comigo nas próximas aulas, que vocês vão sair daqui feras demais, tá? Eu tô vendo que vocês estão super empolgadas, estão aprendendo tudo, então vamos continuar. E aqui, né, muitos me perguntam: vou tomar remédio para sempre? E aí eu trouxe uma história bem
bem legal, assim, para vocês entenderem, né, do porquê que a gente toma remédio para sempre. Então, vamos pensar no óculos, né? Se você tira o óculos, você para de enxergar e tropeça. O remédio é o ajuste que o seu sistema não consegue fazer sozinho. Não tem vergonha nenhuma em querer enxergar a vida com clareza. Então, a gente sim, a gente vai usar o óculos, né, para sempre, vai usar o remédio para sempre, para ajustar, para a gente ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, né? Foi o remédio que fez eu ficar estável até hoje, né? Sem o remédio, eu estaria perdida. E o álcool, né? Se você já está com o sistema inflamado, que vocês aprenderam, né, lá em cima, que o sistema já está inflamado, beber é como jogar gasolina no fogo. Você escolhe se quer apagar o incêndio ou aumentar a labareda. Então, beber é zero chance, né? Não existe estabilidade com álcool. Não existe. Eu não conheço nenhum paciente meu que está estável que bebe, tá? Isso é verdade, isso é real. Conhecimento é o que te tira da mão de profissional que não entende de bipolaridade. Agora que você já sabe se é João ou Maria, e já sabe que as próximas aulas vão te dar a ferramenta para agir e o vocabulário para se tratar direito, é só acompanhar as aulas aí, tá? E para a gente encerrar, né, aqui o seu compromisso final, que é o quê? Né? Vamos lá. Qual dessas informações mais abriu a sua cabeça hoje? O que você descobriu sobre você que ninguém nunca tinha te falado? Né? Escreva aí uma microação que você vai fazer amanhã, bem pequena mesmo, só para mostrar para o seu cérebro quem que manda, tá? E prepare-se para as próximas aulas, porque a gente vai sair da teoria e vai direto para a ativação e para a análise de cada sintoma. Eu não vou te deixar parado nesse chão, tá? Então vem comigo nas próximas aulas também, tá? Vamos ver aqui agora os comentários. Quem tiver dúvidas pode perguntar. Vou terminar de ver o podcast para aprender mais. Ótimo, isso é uma ótima ideia. Eu sempre indico podcast para os meus pacientes, porque é uma coisa que você pode ouvir e agregar mais conhecimento, limpando casa, lavando louça, fazendo academia, né? Ótima, Juliana vai ao médico amanhã com mais vocabulário. Parabéns, né? Isso aí. A gente vai aprendendo e vai colocando em prática, tá? Bárbara vai na academia. Hoje ela não foi. Vou contar aqui para vocês que ela não foi hoje, porque estava trabalhando, mas foi um bom motivo. Mas amanhã eu arrasto ela, tá? Amanhã ela vai. Vamos lá, descobri que tenho que ir no médico já dizendo o que sinto, porque fui diagnosticada errado. Isso mesmo, Fabiana, a gente tem que levar, é uma coisa que eu faço com os meus pacientes, e aí serve de exemplo para vocês. Quando o paciente chega, fecha comigo, a gente marca a primeira sessão, eu já falo com ele o que ele precisa fazer. Então, eu já falo com ele assim: olha, pensa em pontos importantes da sua vida, fatos importantes da sua vida, e traga para mim. Lembre de situações importantes na infância, na adolescência e na fase adulta. E aí a pessoa ela pensa um pouco mais com carinho ali sobre fatos importantes, e aí ela já consegue trazer para mim, na primeira sessão, várias informações importantes que ajudam a fechar o diagnóstico. Então, às vezes, eu consigo fechar o diagnóstico do paciente na primeira sessão, porque ele já traz todas as informações que eu preciso. E quando ele não traz as informações que eu preciso, eu faço as perguntas necessárias para pegar o que eu preciso, a informação que eu preciso. Então, se ele não trouxe nada de ativação, nenhum episódio de humor, eu pergunto para ele sobre episódios de humor e vou trazendo os exemplos para ele, vou dando os exemplos até que ele me fale alguma coisa, tá? Pode ser que o paciente nunca tenha, que foi o caso de uma paciente que eu atendi e a gente investigando os episódios de ativação, ela não tinha nenhum episódio de ativação, só de depressão. E aí eu falei com ela: olha, você não tem transtorno bipolar,
né? Eu conversei com a mãe dela, conversei com a irmã dela, e ninguém trouxe nenhum episódio de irritação, de gasto, de libido, de comportamentos alterados, de ativação, nada. E aí eu falei com ela: olha, o seu diagnóstico está errado, você não tem transtorno bipolar, você tem depressão recorrente. Que já tinha 2 anos que ela estava em depressão. Então a gente fechou o diagnóstico dela como depressão recorrente, ela foi numa outra psiquiatra, a psiquiatra também fechou o diagnóstico, né, sem duvidar, e começou a medicação correta, e aí fez toda a diferença, ela começou a ficar bem. Então, o diagnóstico correto, né, com um profissional que sabe diagnosticar, faz muita diferença, né? Adianta muito a sua vida, facilita muito a sua vida. Então, vamos lá. Então, né, o primeiro passo é buscar o diagnóstico correto, tá? Olha, é normal lidar com o abandono da família? A gente tem que aprender a lidar, né? Infelizmente, a gente é adulto e se as pessoas não querem lidar com a gente vai ter que aprender a ficar sozinha, né? Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu não tenho contato com a minha família, né? Meu pai mora em outra cidade, que é a cento e poucos quilômetros daqui. Ele não fala muito no WhatsApp. E quando eu converso com ele é muito rápido. Minha mãe mora no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, né? É, também muitas horas daqui. Eu moro em Minas Gerais, né? E minha família, avô, tio, tia, eu não tenho contato com ninguém, né? A maioria dos meus tios, por parte de pai, mora em Curitiba, então, Paraná, então é muito longe, né? Outros moram também na cidade aqui de 100 quilômetros de distância. E a família da minha mãe, eu nem sei por onde anda, cada um por um canto, mas é tudo aqui em Minas. E mesmo assim, eu não tenho contato com ninguém, né? Eu aprendi, eu cresci com esse afastamento e aprendi a lidar com esse afastamento de uma forma bem saudável para mim. Entendi que foi melhor assim, né? Hoje a família que eu tenho, que é a família que eu conquistei, é a família da Bárbara. Então, eles me adotaram, né, e cuidam de mim como se eu fosse da família. Mas isso também foi porque, né, com tratamento eu melhorei muito e eu reconheço isso, porque eu era insuportável. E hoje eles gostam de mim, eu sei tratar todo mundo bem, com paciência, com calma. E então isso também muda o jogo, né? Porque se eu fosse aquela pessoa insuportável, ninguém ia me querer por perto. Então, assim, a gente também faz a nossa parte, né? Mas é assim, a gente tem que aprender a lidar. E eu lido tranquilamente com esse afastamento, né? E eu vou criando a minha própria família. Então, hoje eu e Bárbara somos um casal muito acolhedor uma com a outra, a gente conversa muito, a gente fica muito junto, a gente cuida muito bem uma da outra. Eu acho que isso que é importante, é a gente buscar alguém que a gente possa contar, que a gente possa confiar. Não precisa ser um relacionamento, mas pode ser um amigo, pode ser uma amiga, que você possa confiar, que você converse, que pergunte sobre o seu dia, né? Mas que você se cuide também, para que você não seja aquela pessoa insuportável como eu era, porque aí realmente ninguém vai querer por perto. Boa noite. Todo mundo aqui em casa sabe que tem bipolaridade, mas o meu médico disse que tenho ansiedade e depressão. Eu trocarei de médico, tá, Fabiano? Eu também fui diagnosticada com depressão e ansiedade por muitos anos, sofrendo por muitos anos, por falta de um médico competente, tá? Então, assim, se todo mundo sabe que você tem transtorno bipolar, você sabe que você pode ter o transtorno bipolar, você se reconhece nos sintomas que eu falei hoje, né? Você se identificou com as histórias que eu trouxe. Busca um médico que seja especializado em transtorno bipolar para fazer uma avaliação. Ou, né, tem a opção
de fazer com psicólogo. Eu prefiro com psicólogo, porque a consulta do psicólogo é uma escuta mais detalhada, né? Você não faz só uma consulta, você faz várias consultas. Então, nessas consultas, o psicólogo vai avaliar, vai te investigar e vai saber fechar o seu diagnóstico, tá? Então, eu sugiro você procurar um profissional que seja especializado em transtorno de humor e falar para ele, olha, eu acho que eu tenho transtorno bipolar, mas o médico que eu fui acha que eu tenho ansiedade e depressão, mas eu não concordo por causa disso, disso e disso, eu quero fazer uma avaliação. E aí o profissional que é sério vai fazer a investigação, vai perguntar as dúvidas, né, que precisam ser perguntadas, vai fazer todo o levantamento de dados desde a sua infância, e aí vai te falar depois se você tem ou não o diagnóstico, tá? Porque pode ser só uma depressão com especificado ansioso, mas pode ser também um transtorno bipolar. E é a partir do diagnóstico, eu falei semana passada isso. O diagnóstico certo é o que vai te direcionar para o tratamento correto. Se você não tem o diagnóstico, você não consegue ter o tratamento correto, né? Hoje, uma pessoa me chamou no direct do Instagram e falou que não conseguia ficar bem, né? Sofria muito e tal. Aí, quando eu perguntei se fazia terapia, a pessoa falou que não tem como ficar bem. O tratamento do transtorno bipolar é terapia e medicação e hábitos de vida. Se você não faz esse combo, você não fica bem, não tem como você melhorar, tá? Então, assim, tá, mas eu não tenho dinheiro, né? Mas vamos economizar. A terapia não é para sempre, né? A terapia ela tem início, meio e fim. Então você pode começar, depois se afastar para 15 dias, quando você estiver bem, né? Eu tenho paciente que com 3 meses afastou para 15 dias, porque era um paciente dedicado, foi melhorando, foi entendendo como que funcionava a terapia e afastou, né? Tem paciente meu que já está na fila de alta, já, para ganhar alta, né? Para acabar a terapia, porque resolveu tudo, já acabou tudo. Então, não é para sempre. Então, às vezes é um sacrifício que a gente faz para ficar bem, para ficar estável, tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver. Descobrimos há pouco tempo que minha filha é bipolar. Na verdade, agora no Natal, ela teve uma crise junto da família. Estavam com os primos que são muito próximos. E depois da crise, ela não quer mais contato, distorcer um pouco da realidade. Isso pode acontecer por conta, às vezes, da vergonha mesmo, né? Porque ter uma crise é muito sofrimento para uma pessoa. E às vezes causa uma certa vergonha, né? Tem paciente meu mesmo que já teve surto psicótico que não gosta de falar com ninguém, que não conta para ninguém que já teve surto psicótico por conta da vergonha e por causa do estigma, né? Infelizmente, o transtorno mental ainda tem muito estigma. E o importante agora é você acolher sua filha, né? Acolher ela, estudar junto com ela sobre o transtorno bipolar, né? Ver vídeos no meu Instagram tem muito conteúdo bacana, super informativo, então pode indicar o meu Instagram para ela ver os posts, né? E ir inserindo devagar, com calma, né? Oferece a terapia, e aí fala com ela que vai ser bom, que fala que a terapia vai ser bom, que vai ajudar ela. E aí, se ela quiser, né? Se ela não quiser, respeita o tempo dela, que no tempo dela ela vai procurar, ela vai sentir necessidade, mas o importante agora é a medicação. Ela precisa da medicação. Então, né? E levar ela no psiquiatra, tomar medicação todo dia, ajudar ela com essa questão da medicação, porque eu no início tive muita dificuldade, Bárbara tinha que colocar na minha mão para eu tomar, porque eu não gostava de tomar remédio. E então, ótimo, o lítio, quetiapina são ótimas medicações, né? São medicações bem seguras, muito boas. Então, aí conversando com ela, ir acolhendo ela, né? Ficar de olho em comportamentos diferentes, e vai oferecendo aos poucos, vai oferecendo a terapia,
né? Aí, se ela quiser, igual aqui na clínica, a gente tem muito psicólogo novo, né? As psicólogas da clínica são todas mais novas, então a gente trabalha com a linguagem bem ajustada para cada público, né? Eu atendo adolescente, então a gente vai ajustando o paciente ali para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta acolhido, porque esse momento é um momento difícil, né? Imagina você descobrir que tem um diagnóstico, né? É um boom muito grande, assim, na vida da pessoa. Então, vai com calma, vai acolhendo ela, vai, né, tentando acalmar, que você vai ver que vai dar certo, tá? Vai ficar tranquilo. E vai dando tempo ao tempo, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, Selma, você não pode evitar o assunto, sabe? Tem que ser falado. Mas é assim, filha, a gente pode conversar, né? Vem aqui, eu estou precisando conversar com você sobre seu diagnóstico, né? Vamos estudar um pouquinho sobre isso para a gente entender como que funciona? Tem vários livros legais de transtorno bipolar, né? E você pode comprar para ela e ir lendo junto com ela, né? Eu vou mandar no grupo a foto dos livros que eu acho legal para poder estudar. Mas aí você pode mandar para ela assim, vamos ler junto aqui uma página por dia, ou vamos ver um vídeo do Renato. O Renato tem muitos vídeos no canal, né? Vamos ver um vídeo do Renato aqui sobre o remédio que você toma. Olha aqui, vamos estudar sobre o lítio? Vamos ver um vídeo sobre o lítio, né? Cuidado que tem muita informação errada na internet, tá? Então, vai no Renato que eu sei que ele é confiável. Então, aí vamos ver aqui sobre o lítio, vamos ver aqui sobre a quetiapina, ai, são ótimas medicações, né? Você pode falar com ela que a psicóloga que você viu a aula toma lítio, né? E faz muito bem, eu estou estável há 2 anos, 3 anos, e, e que eu tomo todo dia, né? E que foi um processo, que no início eu não queria tomar, e que hoje eu tomo numa boa, porque eu entendi que faz bem, vai melhorar. Né? Então, assim, com o passar do tempo que ela for melhorando também, você vai ver que vai ficando mais fácil. Então, não fica com medo de conversar com ela. Pode chamar ela, falar, filha, vamos conversar aqui. Tô querendo conversar com você sobre o assunto do seu diagnóstico. Tô querendo comprar um livro. Olha aqui, você pode me ajudar a comprar um livro para eu entender um pouco mais sobre isso que você está passando? Me ajuda a comprar um livro? Pede ela ajuda, envolve ela nesse processo. Ah, tô querendo ver um vídeo sobre transtorno bipolar. Você conhece alguém que fala sobre transtorno bipolar? Oh, eu vi numa aula que a psicóloga indicou o Renato, você já ouviu falar do Renato? Vamos ver um vídeo aqui com ele, né? Comigo? Vem aqui comigo. E assim você vai tentando inserir. Eu sei também que é tudo muito novo para você, então vai no seu tempo também, tá? Não fica ansiosa querendo fazer tudo, não, tá? Vai com calma, vai devagar, né? Vai testando para ver o que funciona. Não existe certo e errado, né? Você já está sendo uma boa mãe de estar aqui assistindo essa aula, querendo aprender um pouco mais. Então, fica nas próximas aulas também, que vai ser muito bom para você. Convida ela para assistir às aulas também, né? Fala, filha, vamos assistir umas aulas com a mãe, né? Olha, vai falar sobre transtorno bipolar, talvez você se interessa, né? Vai aos poucos, tá? Vai dar certo, vou ficar torcendo aqui por você, tá? Bom, então acho que podemos encerrar. Quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora, né? Foi muito boa a aula, muito conhecimento. Achei muito legal vocês participarem comigo, saíram sabendo o tipo de transtorno que vocês têm, o episódio que você está. Então, isso é muito bom e me deixa muito feliz de saber que vocês conseguiram participar e aprenderam um pouquinho mais nessa aula. Aguardo vocês na semana que vem, às 19 horas com a nossa próxima aula da Jornada da Estabilidade. Um beijo.